Olá pessoal, a graça e a paz de Cristo Jesus, o nosso Senhor, a todos vocês. Estamos aqui para iniciar mais uma semana na presença do Senhor, ouvindo a sua voz através de mais uma devocional, Gotas no Deserto. Eu quero desejar aqui a melhor semana da sua vida, na presença de Deus, em intimidade com o Todo-Poderoso, nesse lugar de glória, de transformação, a imagem e a semelhança de Jesus, pois esse é o propósito da nossa vida, crescermos a imagem e a semelhança de Jesus Cristo, o nosso Senhor, pensando, falando, agindo e vivendo como Ele. Eu quero trazer para a nossa reflexão hoje um texto muito especial de 2 Coríntios 7,10, que diz o seguinte: porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Esse texto fala de dois tipos de tristeza. O primeiro tipo é a tristeza segundo Deus, que gera arrependimento para a salvação. Essa tristeza acontece quando nós temos convicção dos nossos pecados e então decidimos mudar de atitude, mudar de mentalidade. Essa tristeza é uma tristeza boa, porque ela nos traz então a realidade da presença de Deus, a realidade da salvação em Cristo Jesus. E também para nós que já somos cristãos, traz o desenvolvimento dessa nossa salvação, conforme Paulo diz em Filipenses 2, verso de número 12. Já a tristeza segundo o mundo, ela produz morte, porque é uma tristeza vazia de propósito, é uma tristeza vazia de identidade, é uma tristeza vazia de destino. É uma tristeza que traz sentimentos destrutivos, como o desespero, a perturbação, a própria depressão, os pensamentos suicidas. É uma tristeza que não traz proximidade alguma de Deus, mas sim a comprovação de um vazio existencial que nos faz ficar perturbados quanto ao que somos e para onde nós estamos indo. É importante nós alertarmos aqui que todo cristão verdadeiro, ele sente tristeza quando ele peca. O cristão verdadeiro, ele não peca por compromisso, por um estilo de vida, mas sim por um acidente. E quando isso acontece, a tristeza ela deve estar presente. Se você não está sentindo tristeza pelo seu pecado, algo está errado com você, com a sua fé, com o seu cristianismo. E eu não estou falando de pecados grandes, é qualquer tipo de pecado, porque todo pecado, ele entristece o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Nós devemos ter uma postura mais firme e radical perante o pecado, porque o pecado é algo que traz nojo ao coração de Deus. Deus não compactua com o pecado, Deus ele não concorda com o pecado, e nós precisamos entender o coração de Deus e assim termos esse temor, esse respeito, essa reverência pelo Senhor, que vai nos levar à sabedoria de escolher melhor e de decidir também de maneira correta. E assim caminharmos num caminho de santidade que não é um caminho de perfeição, mas é um caminho onde nós vivemos apenas para o uso exclusivo do propósito de Deus, ou seja, fazemos tudo para a glória de Deus. O pecado, ele ainda está em nós, através da nossa natureza pecaminosa. Davi, ele vai afirmar que ele foi concebido em pecado, nós nascemos em pecado, habitamos numa natureza pecaminosa, e esse pecado está em processo de morte progressiva, ele está sendo crucificado progressivamente em nós. E como algo que não quer morrer, mas sim permanecer vivo, ele está colocando diante de nós as suas piores tentações, as suas piores ofertas, as suas piores bandejas. Então tome muito cuidado com tudo isso. Que Deus te abençoe com essa palavra, te fortaleça em seu coração e seu espírito e te faça mais e mais e mais do que vencedor em Cristo Jesus nesse caminho de santidade. Um grande abraço, uma ótima semana, até a próxima devocional.